enquanto a gente continua vendo imagens, então, dos ataques de Israel na faixa de Gaza, a gente está te trazendo informações agora que tem ataques. A gente viu ao vivo aqui em Tel Aviv, sirene tocando. Já já o Michel Gavendo volta com as informações completas, então, do que aconteceu durante a entrada ao vivo dele. E tem ataque, então, do Hezbollah no norte de Israel também. E o temor, eu quero falar com o Urian também sobre isso, o temor que a gente está tentando trazer aqui para o nosso telespectador brasileiro, que o temor é de que outros grupos radicais e ainda muito mais poderosos, entrem então nessa guerra, que é uma guerra que agora se resume entre Hamas e o governo israelense, mas o temor de que outros grupos de outros países entrem nessa guerra. E daqui a pouco eu vou pedir o Américo para falar um pouquinho só sobre o Egito, porque isso tem muito a ver com o fato de o Egito não querer abrir, então, o portão de Rafah, entre outras coisas, porque também teme a entrada de radicais em seu território. Mas agora com o Urian, queria ouvir um pouquinho dele sobre essa. Pode ser uma escalada, pode ser um crescente de entrada de outros grupos, como o Hezbollah, nessa guerra que agora se resume ao governo israelense e ao Hamas. Lu, pode ser sim, mas a gente tem que olhar para essa situação como um todo, né? Não dá para olhar só o que está acontecendo no norte de Israel ou só no sul, são eventos que acontecem de maneira paralela. Então, nesse momento, no sul, o que acontece? A faixa de Gaza sendo praticamente cercada e intensificada, com o exército israelense com bastante presença lá, ao mesmo tempo sendo bastante bombardeada por Israel também, e do outro lado vem a resposta lá de cima, né? Como o Américo disse muito bem, das fazendas de Shibá, que é essa região que é disputada entre o Líbano e Israel, porém que é uma região onde esse tipo de, não sei exatamente esse ataque como foi, a gente tem que apurar isso ainda, mas em que ataques e lançamentos de bombas e armamentos, eles são razoavelmente comuns. Então pode ser que, e isso a gente precisa confirmar também, mas que seja apenas uma maneira do Hezbollah mandar uma mensagem para Israel, da mesma maneira como Israel está mandando uma mensagem na faixa de Gaza ao bombardear, dizendo que não vai deixar barato pelo que foi feito, pelos ataques terroristas do Hamas, que o Hezbollah também pode responder à altura lá de cima. Então, é sim uma maneira de comunicar. A possibilidade de entrada de outros grupos existe, porém, de novo, é algo que também não dá para confirmar ainda. Tanto o Hezbollah quanto o Hamas são parte dessa proxy war, né, que acontece financiada pelo Irã, ou seja, esse costume que o governo iraniano tem de querer colocar um país contra o outro ali na região sem se envolver diretamente. E isso seria preocupante demais, é o que deve ser evitado para que esse conflito que está acontecendo dentro de Israel e na faixa de Gaza não passe a acontecer também em outros países da região, como, por exemplo, o Líbano, onde existe o Hezbollah, que domina boa parte do país, inclusive até mesmo na capital, Beirute, e também na Síria, porque já tinha também alguns respingos ali de ataques vindos da fronteira com a Síria.